igreja chique. É mesmo? Chique. Legal. Eu quero dividir com vocês uma porção bíblica, na verdade é só um versículo. Nós tivemos uma semana de muito choro. Eu vi cenas essa semana que me comoveram. Houveram cenas que eu particularmente não quis ver. A minha esposa quis me mostrar e eu disse a ela, eu não quero ver. Porque eu já havia visto e, de uma certa forma, eu já estava muito comovido. Então, eu tomei a decisão de não ver. E foi incrível, porque logo no outro dia, nós tivemos outra tragédia na Nova Zelândia. E, para quem viu, o vídeo é alguma coisa que você não sabe se é real ou se é ficção, mas é real. Um ser humano que simplesmente pega uma arma ou várias armas e sai atirando a ermo. Então, foi uma semana de choro. Eu vi uma criança muçulmana derramando muitas lágrimas na rua pelos seus entes queridos. Eu vi pais em Suzano derramando suas lágrimas pelos filhos que se foram. Então foi uma semana de muita dor e de muito choro. E me lembro também, recentemente, eu estava no aeroporto. O aeroporto é um dos lugares que eu sempre estou. E o aeroporto já me trouxe várias lições, já foi tema de sermãos, as minhas viagens, as minhas observações. Lembro-me que, recentemente, eu estava chegando no aeroporto e, no desembarque, passa por mim uma senhora com uma criança de aproximadamente uns 4, 5 aninhos. E a criança estava chorando. E ela disse para a criança, Deus não gosta de gente que chora. E aquilo me chamou muita atenção, porque Deus gosta de gente que chora. Não é? Deus gosta de gente que chora. Abra sua Bíblia se você quiser acompanhar o texto. É um texto bem pequeno, está dentro do que nós chamamos das bem-aventuranças, dentro do grande sermão de Jesus, que é o sermão do monte. E eu quero ler com você apenas o versículo 4 do capítulo 5 de Mateus. Está aí um texto para você meditar a semana toda, né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Nós estamos diante de um dos ensinos mais preciosos do Senhor Jesus. Ele está proferindo aqui as suas bênçãos no chamado Sermão do Monte. São bênçãos que ele está proferindo e anunciando e apresentando aos seus discípulos e a mim e a você também. E o que me chama a atenção, especificamente nessa bênção aqui, é que ele inclui aqueles e aquelas que choram, né? Ele inclui gente que derrama lágrimas. E derramam lágrimas porque reconhecem o quão limitados ou o quão limitadas que são. E ele diz que gente assim será consolada pelo seu Pai. Gente assim. Eu conheço um pastor batista, ele foi reitor do Seminário do Sul, e eu vou ter a oportunidade de tê-lo agora
como professor num curso que eu estou fazendo, que é o Israel Belo de Azevedo, e o Israel é um exegeta, é um camarada muito capaz, e ele fez um comentário lindo em relação às bem-aventuranças. Ele diz assim que as bem-aventuranças do Senhor Jesus é para aqueles que choram. Ele diz, por causa dos seus reais problemas. Choram porque não sabem o que fazer diante do sofrimento. Mães e pais em Suzano choraram porque não sabiam o que fazer diante do sofrimento, não é? Gente que muitas vezes está chorando porque os inimigos, eles são em forma de gente, não é? Os inimigos é em forma de gente. Os inimigos, muitas vezes, ele é em forma de dificuldades, ele é em forma de dores. Dores que muitas vezes persistem na minha vida e na sua vida. A vida com Deus, a jornada com Ele, ela tem me ensinado que Ele, o Deus de graça, o Deus de bondade, o Deus de amor, Ele é consolo nas horas do choro. Consolo. Como nós acabamos de ler aqui em Mateus capítulo 4, ou melhor, no capítulo 5, versículo 4, o Senhor Jesus, Ele está prometendo, e eu queria que você se apegasse a essa promessa. Ele está dizendo que aqueles e aquelas que choram vão ser consolados. Se você está chorando, eu quero dizer que você vai ser consolado. Ele vai te consolar. Quero dizer a você que tem caminhado com Deus, com um Deus que é cheio de amor, que você vai ser consolado nos momentos da sua dor, nos momentos dos seus conflitos e no momento da sua crise. Mas eu alistei aqui também outros momentos em que eu acredito, segundo o texto, que nós seremos consolados. Então, eu acredito, em primeiro lugar, que nós seremos consolados, e nós, por causa de choro, por causa de estarmos realmente aflitos, nós seremos consolados diante do luto. Bem-aventurados que derramaram suas lágrimas, sua dor, por terem perdido os entes queridos. São pessoas felizes, né? Porque elas derramaram suas lágrimas, porque elas perderam gente muito amada, gente muito preciosa, gente que, com a ausência da pessoa que se foi, ela sente um vazio profundo. Você pode ser um seguidor de Jesus, que com certeza isso faz parte da nossa humanidade. A gente vai sentir um vazio profundo. João 11:35 vai dizer que Jesus chorou. E Jesus chora quando ele perde um grande amigo, ele chora. E eu me pergunto, por que a gente não pode chorar quando a gente perde gente querida? Eu tenho uma cachorrinha linda, Kiara. Eu estou aqui e fico pensando em passear com ela, porque ela é muito querida. E eu vou chorar muito quando ela se for. Uma cachorra. Eu vou chorar. Porque ela é muito querida. Porque eu gosto dela. Não é? Se Jesus chorou, por que será que eu também não posso chorar? Por que eu não posso sentir a dor no luto? Por que eu tenho que mostrar que eu sou forte? Por que eu não posso demonstrar essa beleza da humanidade, que é chorar
quando se perde alguém querido. Eu fico me perguntando por quê. Por que a gente não chora? E por que a gente não vive o luto? Que a gente possa chorar, viver o luto, na certeza de que quem vai nos consolar, quem vai nos amparar, é o Jesus que me ama profundamente. Ok? Mas eu percebo também que nós, eu e você, nós seremos consolados quando nós chorarmos diante da saudade. Né? Felizes são aqueles que choram de saudade. E aí eu me lembro do Salmo 137, versículo 1, e eu vou ler na versão contemporânea da Bíblia Mensagem, que diz assim: à margem dos rios da Babilônia, nós nos sentávamos e nós chorávamos, lembrando-nos dos bons tempos de Sião. Nós nos sentamos e nós choramos. Vocês se lembram do filho pródigo? Você acha que aquele pai não chorou quando o filho foi? E quando voltou, não recebeu com alegria, mas também com uma mistura de alegria com choro? A gente chora de saudade. Eu tenho um filho mais velho que vive há 11 anos em Londres. E tem momentos que eu me lembro dele e emocionalmente eu sou atingido, porque eu tenho vontade de chorar de saudade. Né? Ele esteve conosco agora, no final de janeiro e no início de fevereiro, e ficou 18 dias com a gente. Na hora dele ir embora, aí, aperta o coração de um jeito, né? Dá aquela vontade de chorar, e você já está chorando de saudade, porque você já sabe que ele vai ficar um tempo sem vir. Não é? E muitas vezes a gente, lógico, nós nos falamos por WhatsApp, mas não é quando a gente está junto. A intensidade, a beleza do relacionamento. Então eu e minha esposa, a gente chora de saudade. Mas, segundo Jesus, eu sou feliz quando eu choro. Né? Eu sou feliz. Porque Ele me dá essa liberdade de chorar de saudade, porque eu vou ser consolado. Vou ter a certeza de que serei amparado por Ele na minha saudade. Mas nós também, queridos, eu e você, nós somos consolados diante das perdas. Bem-aventurados que choram, porque perderam aquilo que era precioso para eles. Em São Paulo agora, nós tivemos pessoas que perderam casas na sua enchente, na enchente. Nós tivemos pessoas que perderam carro que elas estão pagando ainda. Você acha que não é para chorar? É para chorar. Né? Gente que tiveram seus bens valiosos levados no assalto. Você já teve? Talvez você chorou. Porque talvez levaram aquela joia que você tinha como lembrança de uma avó. Não é? E levaram. Levaram. E a gente faz o quê? Não tem que chorar? Tem que chorar. Eu me lembro das imagens do furacão Katrina. Vocês se lembram? Lá em New Orleans. Eu me lembro, gente, de crianças sentadas no telhado das casas e só água. Gente que perdeu tudo e que até hoje não recuperaram ainda. Senhores e senhoras com idade avançada, que as lágrimas desciam diante das perdas. Né? Ainda hoje, há milhares de sírios que estão chorando.
porque estão vendo diante dos seus olhos suas casas indo para os ares. Até hoje isso está acontecendo. Regiões que estão infestadas por bombas, por uma guerra injusta. Eles estão chorando, não é? Então, muitas vezes, eu e você, nós choramos diante das perdas. Mas nós choramos também. E olha, eu posso dizer que essa eu chorei bastante. Diante da dor. Jesus está dizendo, está afirmando aqui nesse texto, que nós seremos bem-aventurados por causa da dor que esmaga o corpo, da dor que esmaga a mente. Nós seremos amparados, nós seremos consolados. Como não chorar diante de um diagnóstico? Como? Me diz. Você vai ao médico, diante dos exames que ele pediu para que você fizesse, ele olha bem nos seus olhos e diz: olha, você está com câncer. E nós vamos começar rapidamente uma quimioterapia. Eu digo para você, você não chora? Hã? Nós choramos, gente. Tem cirurgias que nos fazem chorar. Eu fiquei, o ano passado, no dia 6 de setembro, eu fiquei gemendo de dor e chorando durante 1h20. Porque eu estava com vários coágulos na minha bexiga. E isso desencadeou uma hemorragia. E Michael e Bruno souberam disso, eu compartilhei com eles. E agora nós sentamos para jantar e eu deixei a coisa mais clara. E Bruno ficou até espantado porque não tinha ideia da dimensão. Mas eu morri 2 vezes, segundo o médico. 2 vezes. E o Senhor, na sua infinita graça, disse, como a gente estava falando da senha ontem, que você falou que chega a senha, olha, a sua senha segura, é a hora de você ir. Comigo aconteceu, chegou a hora da senha, eu entreguei a senha, ele olhou a senha e falou: não, volta de novo. Volta, pô. E foram 16 bolsas de sangue, foi algo terrível. Foram 3 cirurgias para poder me salvar. E foi um negócio assim, gente, muito duro, de muita dor, de muita lágrima. Você imagina a minha esposa, às 4h30 da manhã, ela está me esperando no quarto, porque o médico disse que eu iria para o quarto, porque a cirurgia era tranquila, que era para ela aguardar no quarto, porque eu já estaria subindo. Aí ele liga para o quarto e diz: a senhora pode descer aqui para o centro cirúrgico? Aí ela desce para o centro cirúrgico e minha mulher safa. Minha mulher já tem um olhar assim de terapeuta, né? Já olhou para o médico e disse: doutor, ele está correndo risco de vida, não é? Ele disse: o estado dele é gravíssimo. E ela, na leitura labial do médico, ela já via, é como se ele tivesse dito para ela: ele já vai morrer. Minha mulher disse que subiu novamente ao quarto, pegou minha roupa, levou para o carro, porque ela disse, e chorando, ela disse para si mesma: ele vai morrer, e eu não sei o que eu vou fazer. E aí ela ligou para alguns amigos, pastores, amigos meus, para que estivesse com ela, porque ela não gostaria de receber uma notícia sozinha da minha morte. E ela chorou muito, chorou no meio da dor, chorou no meio de um diagnóstico muito difícil para ela, não é? Então, gente, nós choramos de dor. Tem tratamentos que produzem choro. Talvez você já passou por isso, ou você que está me ouvindo aqui, talvez pela internet, ou me ouvindo aqui,
Talvez você esteja vivendo o que eu estou falando agora. Talvez você esteja fazendo um tratamento que está produzindo muito choro. Muito choro. Muita angústia. Muita tristeza na alma. Tem momentos à noite que você levanta no meio da noite e chora. De aflição, de depressão. Não é? Chora. Eu estou aqui para te dizer que Jesus diz que nós somos felizes quando isso acontece. Sabe por quê? Porque Ele nos consola. Porque Ele nos ampara. Porque Ele nos acolhe. Porque Ele vem ao nosso encontro. O poeta escreveu: há sofrimentos para os quais não há terapia alguma a não ser a do choro. Não é? Há sofrimentos, minha gente, para os quais não tem terapeuta. O que a gente tem é o choro. Eu me lembro, quando eu penso nisso, eu me lembro do rei Ezequias, que diante da enfermidade, o que ele faz? Ele chora. Eu vou ler para você se lembrar. Isaías 38, os versos 2 e 3, o texto bíblico diz assim, olha: de costas para Isaías e virado para a parede, Ezequias orou ao Eterno: ó Eterno, por favor, eu te peço, lembra-te de como vivi minha vida. Andei fielmente na tua presença com o coração consagrado a ti. Tens visto como tenho vivido e o bem que tenho feito. E Ezequias chorou muito. E Ezequias chorou muito. Chore diante da dor. E por último, queridos e queridas, nós também choramos diante das decepções, né? Bem-aventurados são aqueles e aquelas, né, que choram diante das decepções que minaram a vontade de viver, né? E que deixou o choro no lugar. A pessoa perde a vontade de viver, o que fica é o choro. Gente que perdeu o encanto pela vida. E perdeu o encanto pela vida fruto da decepção. Tem pessoas que estão tão decepcionadas que elas perdem a vontade de viver. Decepção é um negócio difícil, gente. Decepção é um negócio que machuca. Decepção é um negócio que traz feridas na alma. E que é difícil nós lidarmos com elas, porque elas realmente fazem um estrago na nossa vida, né? É como que se as lutas, elas drenassem as nossas energias, deixando só a lágrima no lugar. É quando não há tempo para o sorriso, só há tempo para o lamento. A gente não sorri, a gente só lamenta. Pessoas aonde o Salmo 6 virou uma rotina na vida. Vou lembrar você do Salmo 6. O Salmo 6 diz assim: estou cansado de chorar. Todas as noites a minha cama se molha de lágrimas, e o meu choro encharca o travesseiro. Por causa dos meus inimigos, meus olhos estão inchados de tanto chorar e quase não posso enxergar. Nós choramos diante das decepções, de gente que nos machuca, de gente que nos fere. Isso faz com que muitas vezes a gente perde o encanto pela vida. Nós nos sentimos sem energia, nós nos sentimos enfraquecidos, e o que nós temos à nossa frente são as lágrimas. Eu quero concluir esse tempo com você
citando um texto do Rick Warren. É um texto chamado O Caminho para a Recuperação. É uma oração. E eu acho de extrema riqueza diante do que eu estou falando aqui para você nessa noite. E eu vou citar esse texto ou essa oração para você. Senhor Deus, eu estou cansado e cansada de chorar por causa dos meus traumas, dos meus vícios, dos meus hábitos ruins. Diante de Ti, Deus, eu reconheço entre lágrimas que preciso admitir que perdi o controle sobre a minha vida. Então, eu entrego a Ti o controle da minha vida. Tu tens o poder para me consolar, para me fazer caminhar por um trilho novo. Eu quero mudar. Eu preciso do Teu poder. Eu quero poder para destruir hábitos que não posso destruir. Quero poder para fazer as coisas que eu sei que são certas, mas que eu não consigo fazê-las por mim mesmo. Quero poder para romper com o meu passado e ficar livre daquelas lembranças desagradáveis. Quero ser capaz de amar as pessoas e de ser amado ou amada por elas e me livrar das feridas, a fim de que eu não construa paredes de separação. Quero poder para abraçar o tipo de vida que Tu queres que eu viva. Que o Senhor te console diante do teu choro. Que essa noite seja uma noite de consolo. Que essa noite seja uma noite de amparo, aonde Deus te abrace, aonde Deus te receba. Convido você por um instante, se você quiser, a fechar os seus olhos. Eu quero orar com você. Eu gostaria que os que quiserem, os que puderem, eu queria chamá-los para nós orarmos por você.